Vamos já começar, tá, pessoal? Vamos só esperar mais um minutinho, tá? Dá pausa aqui na gravação e a gente já começa. Bom, pessoal, para iniciar exatamente às 8 horas, né? Sejam bem-vindos. Bom dia mais uma vez. Iniciamos mais uma semana de aulas, né? A segunda semana, né? Nesse modelo remoto, né? Como prometido a vocês, eu gravei uma aula pocket, vamos chamar assim, no que diz respeito à divisão de números racionais, né? Então, se vocês tiverem dúvida de como fazer a parte de divisão, a gente pode tirar uma aula, um momento na quinta-feira, que nós temos duas aulas para tirar dúvidas em relação a isso. Então, vamos estabelecer algumas coisinhas. Em relação às atividades. A atividade, vocês só vão me entregar no retorno. Eu já disse isso em sala, mas aí eu vou ficar reforçando isso todo início de semana. Já está disponível quais são as atividades da semana. Eu não vou colocar aqui, eu vou deixar mais para o final da semana. Depois que a gente terminar todo o conteúdo, se for necessário, assim como essa semana, eu gravo uma aula extra e vocês vão lá, assistem e tentam terminar os exercícios. Cada página do livro é um exercício diferente e vocês vão lá, colocam no caderno direitinho. Página, número tal, página, número tal. Pronto, certo? Às vezes tem uma página e um exercício, é uma atividade. Mas tem páginas que tem três, quatro exercícios, então vocês vão fazer os três, quatro exercícios daquela página. Tá certo? Vai contar como uma atividade. Quando a gente retornar do presencial, eu dou o visto, contabilizo tudo e a gente faz o somatório nas médias. Para a próxima semana, eu vou tentar, né, fazer uma atividade no formulário, tá bom? Eu mando o link no formulário no final da semana e vocês respondem por lá, certo? Uma atividade. Eu vou passar do mesmo jeito as atividades do livro, mas aí eu vou também passar essa atividade do formulário. Aí pode ser como um trabalho, que aí eu não deixo o prazo, vocês fazem, né? Fica como sendo um trabalho individual, certo? De um assunto que a gente só vai ver próxima semana, tá bom? A partir da semana que vem, a gente vai começar a trabalhar com letras, né? Finalmente a gente vai trabalhar com letra, tá certo? Essa semana a gente vai fechar o que diz respeito aos números racionais, finalmente, tá bom? Então, nós vamos ver potências de números racionais, nós vamos ver. Eu vou gravar uma aula. Calma, Andresa, calma. Vai dar tudo certo, vocês vão ver. Vai chegar um momento da vida de vocês. Espero que eu esteja sendo professor nesse momento. Vocês vão olhar para mim e vão dizer assim: é mais fácil fazer conta com letra do que com número. Só aguardem. E aí, a gente vai ver a parte de potência e número racional. Nós vamos ver raízes quadradas exatas de números racionais e nós vamos ver médias aritméticas e médias ponderadas. Esse é o conteúdo da semana, tá certo? E aí eu também vou gravar uma aula extra de expoente negativo. Aí essa aula, ela é para todas as turmas de sétimo ano, sétimo A, sétimo B e sétimo C, tá certo? O conteúdo, por exemplo, da turma de sétimo A é diferente do conteúdo da turma de sétimo B e C essa semana. Por quê? Porque os livros são diferentes. Então, vai começar a destoar. Semana que vem, os conteúdos vão ser iguais para as duas turmas. Então, só vai alterar nisso. Tá certo, gente? Então, quando vocês sentirem dúvida ou quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. A aula está sendo gravada, do mesmo jeito da semana passada, eu vou disponibilizar todos os vídeos. Depois que terminar a aula aqui, eu vou fazer a renderização e mando para vocês.
Talvez hoje, especificamente, eu não faça a renderização assim que terminar a aula. Talvez eu faça lá no finalzinho da tarde. Mas ainda hoje eu mando para vocês. Certo? Bom, a gente já falou sobre potência esse ano, né? Só que a gente falou sobre potência de números inteiros. E agora a gente vai falar sobre potência de números racionais. Então, a potência, né, é uma multiplicação, mas é uma multiplicação especial, onde todos os fatores, ou seja, todos os números que estão se multiplicando, eles são iguais. Então, é essa a definição de potência. Então, o que difere da nossa potência de números inteiros e naturais é porque agora a gente vai trabalhar com números racionais. Então, nesse caso, tudo que a gente vai fazer é aplicar os conhecimentos que a gente adquiriu com a multiplicação de números racionais. Ou seja, a gente vai multiplicar ou frações ou multiplicar números decimais. Só isso, tá bom? Então, aqui não está muito bacaninha, né? Mas a gente pode ver. Aqui tem 2 terços, aí esse chapeuzinho aí, esse circunflexo, quer dizer que está elevado, tá certo? Está elevado a 4. Então significa que é 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços 4 vezes. E da mesma forma que a gente fazia lá na multiplicação de racionais, quando era só um número pelo outro, multiplica os numeradores, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, aí dá o resultado, 16. E os denominadores, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que deu 81. E deixa no denominador. Então, isso vai servir tanto para a parte com números racionais fracionários, quanto números racionais decimais, tá bom? Sim, eu vou fazer alguns exemplos para vocês. Mas antes de fazer esses exemplos, pessoal, a lista de frequência, eu vou colocar aqui no chat. E eu queria, né, que vocês respondessem logo agora. Eu vou colocar o link agora aí para vocês. Vocês, eu vou dar pausa aqui, vou dar 1 minutinho, 2 minutinhos para vocês responderem e a gente continua a nossa aula. Eu vou dar pausa na gravação, tá bom? Sim, gente. Continuando aqui, né? No nosso caso, a gente vai seguir os mesmos princípios que a gente já tinha em relação à multiplicação de números racionais, né? Eu abri aqui uma página para a gente rabiscar um pouquinho. E sim, sobre a importância, né, das potências de números racionais. A gente pode trabalhar com potência de número racional na física, na engenharia e nas finanças, né? É muito legal que a aplicação da matemática, ela é usada em diversas áreas. Às vezes a gente acredita que não vai servir para nada. E chega um momento da vida que a gente não sabe qual é a nossa profissão futura, que a gente pode estar trabalhando com aquilo, certo? Então, vamos lá. Vamos para. Eu vou só agora focar nesses exemplos, tá bom? Aí amanhã a gente vai falar sobre raiz quadrada exata. Não, acho que amanhã a gente não tem aula. Tem um dia da semana que a gente não tem aula. Na próxima aula a gente fala de raiz quadrada exata. Na outra aula, que são 2 aulas seguidas, a gente fala de média aritmética e média ponderada. Pronto, vai ser um assunto por aula para a gente ir de boa. Eu não sei se está dando para vocês acompanharem bem, espero que esteja sendo tranquilo, né? Depois vocês podem falar comigo, se quiserem abrir um microfone para falar, ou digitar aí, né, no chat, para vocês darem esse feedback para a gente poder levar para o planejamento, certo? Então, vamos lá. Eu vou começar com a definição, tá bom? E a gente pode falar de propriedades, mas as propriedades vão ser as mesmas que a gente tinha para números naturais e inteiros. Se eu tenho aqui, aí eu vou fazer com frações e vou fazer também com decimais. Se eu tenho menos 1/2 elevado a 3, né, a gente vai ler sempre a base, né? Aí nesse caso, esse parêntese é necessário,
tá bom? Esse parênteses é necessário, como a gente viu em números inteiros, para ter a questão da potência. Eu preciso que, se eu quero considerar que a potência seja, a base seja negativa, então eu tenho que colocar dentro do parêntese. Então, se o meu expoente, que é o 3, né? Esse cara aqui é o nosso expoente, e que a minha base seja realmente menos um meio, a base tem que estar toda, toda envolvida, né, nesse parêntese. Se eu não colocar o parêntese, a única coisa, o expoente está elevando apenas o um ou o 2 se ele estiver lá embaixo. Então eu não considero nem o sinal, nem a fração inteira. Então, para que eu considere o sinal e a fração, eu preciso que tenha o parêntese, tá bom? O expoente, ele indica quantas vezes a minha base se repete em uma multiplicação. Então, aqui, como eu tenho menos um meio elevado à terceira, isso significa que esse menos um meio vai se multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Então, isso aqui é menos um meio, dentro de parêntese, vezes menos um meio, vezes menos um meio. Fernando, e se tiver elevado a 10 vai ser 10 vezes? 10 vezes. Se tiver elevado a 15 15 vezes. Se tiver elevado a 2 duas vezes, certo? Qualquer número, o expoente vai indicar quantas vezes esse cara vai se repetir. E aí, o que é que a gente faz agora? Vou fazer a multiplicação. Mas antes de começar a multiplicação, a gente vai fazer a relação de sinal. Então, como eu disse lá na parte de multiplicação semana passada, toda vez que você vai fazer uma multiplicação, faz primeiro a relação de sinal. Menos por menos dá mais, mais por menos dá menos. Show. Fechado. Fizemos uma coisa que é chatinha e que faz com que a gente erre muito, que é a relação de sinal. Aí agora a gente vai fazer as multiplicações. E a multiplicação é bem simples quando é fração. De cima por de cima, né? Todos os de cima, e de baixo por de baixo. Então, um vezes um. Um vezes um. Então, o resultado em cima, um. Agora a gente vai fazer os de baixo. 2 vezes 2 4. 4 vezes 2 8. O resultado deu um oitavo. Se for possível fazer a simplificação, simplifica. Se não for possível fazer a simplificação, não simplifica. Tá certo? Beleza? Então, nosso resultado aqui dessa potência vai ser menos um oitavo. Fechado. Beleza? Tranquilo isso aí, gente? Manda o joinha aí se tiver de boa. Se não tiver de boa, manda o joinha de cabeça para baixo. Pronto, vamos fazer mais um aqui. É, vamos lá. Vou botar aqui mais 2 quartos elevado a 2, tá certo? Então, pela definição, esse expoente 2 indica quantas vezes o 2 quartos vai se multiplicar por ele mesmo. Nesse caso, duas vezes. Então, vai ficar mais 2 quartos vezes mais 2 quartos, certo? Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal? Me responda aí, por favor. Pode ser no chat. O que é que a gente faz primeiro? Isso, boa, Alessandro. Então a gente vai começar com um sinal. Isso, boa, Emanuel. Mais por mais, mais. Show de bola. E agora a gente multiplica. Numerador por numerador, denominador por denominador. O de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Sempre nessa ordem. Multiplicar fração é muito bom porque é muito simples. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Aí eu pergunto a vocês, esse resultado, essa fração do resultado, é possível que a gente simplifique ela? Por quanto?
Isso. Dá pra gente simplificar por dois aqui. Os dois caras são pares, né? Lembra lá da decomposição. Toda vez que tiver números pares, dá pra gente dividir por dois. É um critério de divisibilidade muito importante para a gente estar sempre com ele na ponta da linha. Então aqui, ó, mais 2, né? 4 dividido por 2. Bom dia. Bom dia, João. E 16 dividido por 2, 8. Ainda dá para dividir. Por quanto agora? 2 novamente. Então aqui, ó, divide por 2 e aqui divide por 2. Nesse caso vai ficar mais 2 dividido por 2, 1 e 8 dividido por 2, 4. Então esse cara aqui, ó, mais um 4. Pessoal que chegou depois, por favor, responda um link aí de frequência, tá bom? Caio, eu acho que é Caio que entra com o login de Josiana. Eu não consegui te ouvir, cara. Não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. De verdade. Pode ser aqui, Fernando. Sim, você bateu sem querer. Eu ouvi agora no final. Mas tudo bem. Pessoal, potência, número racional, fracionário. Tudo ok aí? Manda o joinha se tiver ok. Show. Beleza. Agora a gente vai. Giovana, tá aí, Giovana? Ou ainda tá dormindo? Tá lavando louça, tá tomando café. Giovana não interagiu hoje. Nem falou nada. Beleza. É, vamos agora ver como é que funciona para os números racionais que são na sua forma decimal. Tá certo? No decimal não muda muita coisa, só vai mudar o jeito de multiplicar. Tá certo? Então, se eu tenho menos 1,2 elevado ao quadrado, tá? Deixa eu apagar esse dois aqui. Elevado ao quadrado. Pessoal, se tiver um barulho extra, né? Eu não tô em casa e minha mãe tá aqui com o Francisco do lado e a janela desse quarto que eu tô usando tá aberta. Então, pode ser que o áudio pegue, ele tá brincando aqui. Então, se a gravação ficar com esse tipo de coisa, depois eu gravo a aula de novo para vocês. Então, vamos lá. Menos 1,2 ao quadrado significa que é esse, ó, mais uma vez, se eu quero que a minha base tenha o sinal, leve em consideração todo o número, eu tenho que usar o parênteses. Então é ele vezes ele mesmo, mas eu só vou considerar o menos 1,2 porque tem um parêntese. Se fosse assim, menos 1,2 elevado ao quadrado, nessa forma aí de baixo, então esse menos está fora e quem está elevado ao quadrado é só o 1,2, certo? Não é o menos 1,2. Essas coisas são diferentes. Esse parênteses é justamente para que a gente considere todos os elementos que estão ali dentro. Aí a gente faz a relação de sinal, menos por menos mais, e fazemos a multiplicação. 1,2 vezes 1,2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, 1 vezes 2, 2, e 1 vezes 1, 1. Soma essa turminha aí, né? E como eu disse a vocês, agora é só considerar a quantidade de algarismos depois da vírgula, como a gente tem dois, juntando tudo, conta duas casas e põe a vírgula. Então vai ser 1,44. Então a gente vai seguir esse mesmo padrão que a gente tinha para multiplicação, a gente vai usar também potência. Então, se tiver três vezes, você faz a multiplicação de 2, o resultado você faz com um terceiro, tá certo? Só que alguns resultados que a gente tinha lá de números inteiros e naturais, a gente também tem aqui. Quais resultados, Fernando? Expoente zero.
Então, qualquer número diferente de zero elevado a zero dá um. Então, menos 1,32 elevado a zero vai ser igual a um. Mais 0,18 elevado a zero é igual a um. Menos 3 quartos elevado a zero também é igual a um. Esses resultados a gente também vai aplicar aqui, né, nos números racionais. Isso também vale, né, para o expoente um. O expoente um, pela própria definição de potência, o que que a gente tem? O expoente indica quantas vezes a nossa base se repete. Então, se eu tenho um expoente um, significa que a minha base ela só vai se repetir apenas uma vez. Então, qualquer número elevado a um é igual a ele mesmo. Então, se eu tenho mais 6,25 elevado a um, então isso aqui vai ser igual a mais 6,25. Menos 2,16 elevado a um é igual a menos 2,16. Mais 3 sétimos elevado a um é igual a mais 3 sétimos. A própria definição já garante esses resultados. Esse do expoente zero ser igual a um, ele vem das propriedades. Aí, quais propriedades aqui? Deixa eu aumentar uma página aqui. Nós temos algumas propriedades que também vão valer para os números racionais, como potência, divisão de potência de mesma base, produto de potência de mesma base, que são os que a gente usa mais comumente. Como assim, Fernando? Se eu tenho duas potências assim, ó, menos 2,5 elevado ao quadrado, vezes menos 2,5 elevado à terceira. Nem sempre eu vou precisar resolver essa conta. Eu posso simplesmente escrevê-la como uma só potência. E como é que eu faço isso? Aí, nesse caso aqui, eu conservo a base, ou seja, eu mantenho a base, que é menos 2,5, e eu só somo os expoentes. Por quê? Porque esse menos 2,5 elevado ao quadrado é menos 2,5 vezes menos 2,5 duas vezes. Já esse menos 2,5 elevado ao cubo é esse produto três vezes. Então, quer dizer, se eu tinha 2 do primeiro e 3 do segundo, quer dizer que eu tenho o mesmo produto do mesmo cara cinco vezes. Então, eu posso, usando a definição de potência, é o mesmo cara vezes ele mesmo cinco vezes. Então, eu posso escrever isso como ele elevado a 5. Então, para as propriedades também vai valer as mesmas ideias, né? As propriedades de números inteiros e de naturais vão valer também para os números racionais, independente se é fração ou não. Então, menos 3 quintos elevado a 7 vezes menos 3 quintos elevado a 8, o que deve ser necessário para usar essas propriedades é que a base seja igual. Então, se aqui o parêntese está tomando conta do menos 3 quintos e o outro também, então eu vou considerar como bases iguais, eu posso usar essa propriedade. Conservo a base e são só os expoentes. 7 mais 8, 15. Fechado. Isso aqui a gente chama de produto de potência de mesma base, certo? Aí, a gente tem outra propriedade que, no caso, é a divisão de potência de mesma base. Que é bem parecida, né? No produto, que no caso é a multiplicação, a gente soma os expoentes. Já na divisão, a gente vai fazer o contrário. O contrário de somar é subtrair. Então, se eu tenho uma divisão, menos
é 5,1 elevado a 8 dividido por menos 5,1 elevado a 5, o que que eu vou fazer? Eu vou conservar o menos 5,1 e vou subtrair o 8 pelo 5. Então, 8 menos 5 vai dar 3. Então, é uma forma diferente de se fazer essa conta. Porque aí eu reduzo, ao invés de eu estar calculando 5,1 elevado a 8, que ia dar um número bem grande, ia dar muito trabalho para eu fazer a conta, eu uso a propriedade e calculo ele. Aí, no caso, o 5,1 só 3 vezes. Mas isso eu vou me aprofundar na aula de amanhã, a próxima aula, na verdade, porque o nosso tempo acabou, tá? Pessoal, agradeço muito. Não se preocupem. Amanhã eu dou uma recapitulada nessa parte de propriedades. Eu não sei se amanhã, especificamente, na próxima aula, né? E muito obrigado por estarem aqui até agora. Espero que todos tenham respondido a frequência, tá certo? E a gente se vê na próxima aula, tá bom? Obrigado. Podem ir saindo que eu vou usar esse mesmo link para a próxima aula. Valeu, gente. Tchau, tchau.